Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro e eu sou assessor de língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E nós faremos hoje aqui uma live de revisão de língua espanhola referente ao livro de atividade, né, e ao livro didático, pensando sempre aqui no volume 2. E nesta aula nós vamos rever os pronombres relativos, será uma aula sobre pronomes, e nós vamos realizar algumas atividades aqui também. Importante aqui que nós vamos trabalhar, a gente vai sistematizar um pouquinho com conteúdos da seção Organiza-te e Desafia-te. Vamos lá? Para começar, nós temos aqui, então, na página 65, vamos ver aqui no livro didático, unidade 4, El mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Né? Temos aqui, ponto na unidade 4 aqui. Então, primeira coisa, está aqui, organízate. Sistematiza en la infografía los valores y ejemplos de uso de los pronombres relativos. Então, o que nós temos aqui? Né? O que a gente propõe para vocês? Vocês têm quais são os pronombres relativos, aqui nessa revisão, nessa live de revisão. E temos aqui el, la, los, las, que, lo que, el, la, los, las, cual e es. El qual, e pode ser também com es, el qual es, né? Depois a gente tem aqui donde, qual é o valor que a gente usa para usar o relativo donde, e temos também o quién, o quiénes. Então aqui, el, la, los, las, cuales, aqui o plural de qual, né? Depois donde e quién ou quiénes. Então são todos os conteúdos aqui, sim? Bem, então aqui o que vocês têm que fazer? A partir do que vocês já aprenderam, vocês têm que colocar quais são os valores e também colocar alguns exemplos. Então, sempre que a gente repete aqui, com esses relativos, que a gente está relacionando com o que vem antes, né? Com substantivos que vêm antes e a gente está relacionando para dar sequência nessa sequência com essa informação. O que vocês têm que fazer aqui, então? Colocar os valores e colocar exemplos com esses valores a partir do que vocês já aprenderam no livro didático, sim, que já aprenderam em aulas anteriores. Então, agora, vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês pausam o vídeo, pausa, faz o exercício, completa e logo nós vamos aqui para as respostas, sim? Então, um tempinho para vocês fazerem e a gente já volta. Pausou o vídeo, fez a atividade, vamos voltar aqui então para ver como que a gente pode usar esses pronomes relativos que são muito importantes para que o nosso texto não seja repetitivo. Porque por que a gente usa um pronome relativo? Para a gente não estar falando a todo momento. Por exemplo, el chico que estava aqui se ha caído. El chico que estava aqui se ha caído. Se a gente tem um exemplo como esse, el chico que estava aqui, pode não falar el chico estava aqui, el chico se ha caído. Para a gente não estar tão repetitivo, né, não ficar repetindo as coisas, nós usamos o pronome relativo. A gente se refere às coisas com um pronome relativo, ou el pronombre relativo, como se diz em espanhol. Vamos lá então, vamos ver aqui. Então, el, la, los, las, que, el, que, la, que, los, que ou las, que, se referem ao nome já mencionado. Então, a gente já mencionou um substantivo, um nome, quando aparece que o nome é o substantivo antes, a gente pode usar el, la, los, las, que. Então, por exemplo, temos aqui o valor. O valor se refere ao nome já mencionado. Exemplos. La casa que tenía una pileta no era muy grande. La casa que tenía una pileta no era muy grande. Então, é a casa que tinha aqui. La casa que tenía. Então, aqui, e a gente pode usar el, la, los, las e que, ou só o que. Aqui a gente tem um exemplo que a gente usou aqui só o que. Né? A gente poderia também usar la casa, la que tenía una pileta. A gente pode, principalmente na oralidade, colocar o lá antes. Né? Mas aqui já nem precisa, você coloca só la casa que tenía una pileta no era muy grande. Sim? Então aqui é o primeiro exemplo de um uso bastante importante. Sim? E esse é o mais usual porque a gente tem, a gente no discurso da gente, a gente usa muito palavras, a gente usa muito esse que, a gente sempre faz essa referência com o que, aqui é a mais usual, sim? Então, aqui o primeiro exemplo, e nós vamos dar sequência aqui, né? La casa la que tenía una pileta. E aqui pileta, claro, piscina, né? A palavra para piscina. Bem,
como que a gente usa lo que? Então, se refere a ideias, ações ou conceitos. Então, quando a gente está falando num campo mais abstrato, a gente está falando de ideias, de conceitos, a gente usa o lo que. Como que é? Vamos ver aqui como que funciona. No se acuerda de lo que passou. Ou seja, lo que passou é de tudo que passou, de uma coisa mais geral. A gente está falando de uma ideia, de uma ação, pode ser uma ação aqui, mas algo muito mais geral. Então, no se acuerda de lo que passou. Sim, aqui, bastante interessante esse lo que, né? Seria mais ou menos dizer aqui como em português, não se lembra do que passou, né? De lo que passou, isso está se referindo a algo muito mais genérico, sim? Depois aqui, el, la, los, las, qual ou quales, né, denotam certa formalidade. Ou seja, quando a gente coloca aqui que algo denota certa formalidade, é porque se usa sobretudo em texto escrito. Ou seja, é muito mais normal usá-los em textos escritos do que em textos orais. Claro, podemos usá-los também em textos orais, mas quando a gente está num contexto um pouquinho mais formal, não quando a gente está falando entre amigos, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Era uma persona com la qual nunca hablé. Este com la qual muito mais formal e demonstra um uso assim muito elevado da língua, né? Com la qual nunca hablé. Sim, um uso bastante interessante. E se fosse eram duas personas, aqui a gente usaria com las quales. Por isso que está aqui que pode ser quales também. Com las quales nunca hablé, se fosse mais de uma pessoa. A partir de duas pessoas, com las quales. Sim? Vamos dar sequência. Depois a gente tem o donde, que se usa muito. Aqui, pode substituir em que, en el cual. Ou seja, a gente substitui lugares. En el cual, em que. Vamos ver um exemplo. El edificio está en la calle donde yo vivía. El edificio está en la calle donde yo vivía. A gente poderia aqui também usar el edificio está en la calle en que yo vivía. En la cual yo vivía. Também seria possível. Mas a gente pode usar este donde, sim, que sempre se refere a lugar. E, por fim, nós temos aqui quien ou quienes, e aqui muita atenção, porque em espanhol a gente tem o plural de quien. A gente tem quien, mas a gente tem quienes também, né? E aqui, por exemplo, se usa solamente para referir-se a personas. Então, a gente pode usar, por exemplo, um exemplo aqui, quienes quieren ir a la fiesta? ¿Quiénes de vosotros quieren ir a la fiesta? ¿Quiénes de vosotros? Quais são as pessoas entre vocês que querem ir à festa? ¿Quiénes? ¿Quién ou quiénes? Quiénes estamos pensando em plural, algo que não acontece em português. Sim? Então aqui alguns exemplos para vocês compararem com o que vocês fizeram. Podem aqui parar um pouquinho de novo, para o exercício, volta para a gente dar sequência, rever toda a explicação e vamos seguir para a página 65. Temos mais exercícios aqui, outros exercícios muito interessantes para que vocês se desafiem. Vamos aqui de novo, então, para a seção Desafía-te, né? E a gente tem aqui, elige a forma correta del relativo para completar as frases. Ou seja, vamos ver qual que é o melhor relativo aqui em cada uma das frases, em cada um desses diferentes contextos. Então, por exemplo, com la guitarra. La guitarra, qual que é o melhor aqui? Com quieres comprar es muy cara. Aqui há três respostas e no C, é a correta. Então, em cada um aqui, vocês têm que escolher o relativo que funcione melhor. E aí a gente já vai para as respostas para ver o que vocês colocaram. Sempre importante, pausa o vídeo, para um pouco, analisa, pode fazer com calma, não tem pressa. Fica com o vídeo pausado e aí, depois que terminar, tira do pausa, volta ao vídeo e nós vemos quais são as respostas. Sim, vamos lá então. Vamos nas respostas aqui, oitavo ano, nessa live de revisão. Então, aqui onde estava, elige a forma correta del relativo para completar as frases, nós temos la guitarra. La guitarra já começa aqui, é feminino, né? Aqui nós temos la guitarra, o violão, em espanhol la guitarra é feminino. Então, a gente tem aqui el qual, não é possível porque é feminino. E donde não é possível porque a gente não está falando de lugar. Então, só pode ser que. La guitarra que quieres comprar es muy cara. Depois, na sequência, aqui há três respostas e não sei qual é a correta. Então, aqui, este qual, não pode ser que, não sei que é a correta, não tem sentido, o quem tampouco. Tem que ser e não sei qual é a correta, qual é a resposta, quais são as respostas corretas. E não sei qual é a correta, sim?
Em sequência, nós temos aqui, las casas cujas paredes estén viejas deberão ser pintadas. Aqui a gente está falando do cujas, né? A gente está fazendo aquilo que vocês já viram dessa relação de posse, de relação entre dois elementos, né? Então, las casas cujas paredes estén viejas, ou seja, são as paredes das casas, quando tem essa relação com de, as paredes das casas, las casas cujas paredes estén viejas deberão ser pintadas, né? Cujas. Na sequência, esta é uma ciudad hospitalaria donde todos os forasteiros são bem recebidos. Por que donde? Claro, porque a gente está falando de uma cidade. Os forasteiros, né, eles podem ser bem recebidos nesta cidade, neste lugar. Por isso, esta é uma ciudad hospitalaria donde todos os forasteiros são bem recebidos. Sim? Então aqui, muita atenção. Aqui apareceu também o cujas, que não estava na nossa tabelinha anterior, mas também que é importante, donde. Então, várias coisas aqui que são importantíssimas, né? E que vocês têm que ter muita atenção, que são muito usuais, sejam na oralidade, seja num texto escrito. Esses pronombres relativos são extremamente importantes, sim? Então agora revê as respostas e nós vamos dar sequência agora na página 30 na nossa live de revisão. Nós temos na sequência aqui um texto sobre a história da música. Vamos ver essa atividade aqui então, que começa aqui na página 30. Então, seguramente sabes muito de música, pero ¿y de su historia? Lee el siguiente fragmento de un artículo que habla un poco sobre el tema. Si quieres, busque en internet e leia el artículo completo después de hacer las actividades. Então, aqui a gente tem um fragmento, tem até aqui o link para quem quiser um pouquinho mais. Você pode buscar na internet, ler o artigo completo depois de fazer as atividades. Mas vamos dar uma olhada aqui nesse texto. A gente tem um texto aqui em que, no primeiro parágrafo, ele vai falar um pouquinho da história da música, de que há mais ou menos 51 mil anos, nossos antepassados, eles inventaram a música, né? E que eles estiveram em vários férteis, primeiramente nessas regiões férteis, depois eles fundaram povoados, depois cidades, e sempre levando a música por esses caminhos, né? Aí vai aparecer aqui el origen de las músicas, não? El origen de las músicas. Então, aqui nessa busca da linguagem, então sempre teve a necessidade de comunicação. Depois vai aparecer aqui um pouquinho como que isso foi surgindo, depois de 40 mil anos. Então, vai tudo traçando aqui como que isso se originou, né? Fala inclusive aqui sobre que surgiu a homomúsicas quando começaram a perfilar as primeiras expressões musicais associadas a um fato coletivo. Isso aparece aqui no texto também, né? Então, depois ele vai para a música na antiguidade. A gente pensa aqui como que era isso na antiguidade clássica, com os gregos, com os romanos, né? Então, isso aparece que a música ela sempre serviu para a exteriorização dos sentimentos humanos, né? Emanando sons pela própria voz das pessoas, né? E primeiros instrumentos foram os objetos e utensílios, ou seja, os objetos de que as pessoas dispunham, antes inclusive mesmo dos instrumentos musicais, né? Ou até mesmo o corpo que podiam reproduzir sons, né? Então, diferentes partes que você toca do corpo podem reproduzir diferentes sons, né? Depois aqui temos a classificação de instrumentos musicais primitivos, com uma série de nomenclatura, que são os autófonos, que são os membranófonos, tambores, cardófonos, como de cuerda, el arpa, aerófobos. Então, tudo explicando um pouquinho como que é essa história da música, com diferentes curiosidades aqui. E aqui de vocabulário aparece que centúria é século, né, um sinônimo de siglo, a gente também fala em espanhol siglo ou centúria. Temos que sencillos é simples, fazer uma coisa sencilla é uma coisa simples, hueso é osso e agujeros são como orifícios aqui nesse contexto e podem ser inclusive buracos, depende do contexto. A palavra agujero, ela adquire um outro significado. E agora a gente vai fazer as atividades. Vamos ver quais são as atividades que estão propostas aqui na página 31. Aqui na página 31 nós temos que foram feitas algumas trocas. Vamos ver. Observa as seguintes frases ou fragmentos e os cambios que les hemos hecho. Según lo que sabes sobre pronombres relativos y conectores de retomada de ideas, señala si estos cambios son adecuados a preservando el sentido de las ideas o inadecuados y modificando el sentido.
Então, a gente tem que verificar aqui se se essas trocas são adequadas ou se elas são inadequadas, se elas modificam o sentido. Então a gente tem uma série aqui de frases, vamos dar uma olhadinha aqui só para que vocês possam fazer o exercício, como la música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, esto es, en la necesidad de comunicación. La música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, es decir, en la necesidad de comunicación. Então, aqui tem que dar uma observada, vocês têm que observar se estas trocas são adequadas ou são inadequadas. E se elas são inadequadas, né, da primeira parte para a segunda parte, tem que corrigir, tem que propor uma correção. Então, é um exercício aqui um pouco mais complexo, que demanda um pouco mais. Então, eu vou pedir para vocês pausarem um pouco o vídeo, voltarem à explicação e a gente já vai fazer essa correção, sim? Então, para um pouco, dá uma olhada e a gente já segue com a correção. E aqui, antes que nós vejamos a correção, né, na página 31, vocês podem ver que tem uma parte que está "Ahora corrige las alternativas inadequadas de la parte A". Ou seja, aquilo que está na segunda frase que não corresponde, não mantém o mesmo sentido com esse relativo da parte anterior, da frase anterior. Então aqui a gente tem um espaço já para vocês fazerem essas trocas, proporem, né, trocas para aquilo que pareceu inadequado para vocês, sim? E aí a gente vai para a última parte. Vamos com bastante calma nessa parte, então, que não é um exercício tão simples, né? Ele demanda um pouco mais aqui nessa live de revisão. Então, vamos dar uma olhada primeiramente nas corretas. As corretas são, a primeira delas é a número 1. Então, nós temos aqui que la música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, esto es, en la necesidad de comunicación. Esto es, la música tiene su origen en la búsqueda del lenguaje, es decir, en la necesidad de comunicación. Esto es ou es decir são absolutamente sinônimos aqui. Eles mantêm a mesma relação de sentido entre a primeira oração e a segunda oração, entre as duas orações que compõem a frase aqui, sim? Então, esto es ou es decir, aqui as duas funcionam, né? Perfeito. Outra que está correta é a número 4. Vamos ver por que a número 4 está correta. Então, formaban parte de una cotidianidad en la que la música había entrado por derecho propio, ¿no? En que la música había entrado por derecho propio. Formaban parte de una cotidianidad donde la música había entrado por derecho propio. Ou seja, nessa cotidianidade aqui que a gente tem, né, é que entrou a música. Está falando de lugar, então a 4 funciona perfeitamente, né? Bem, em sequência, nós temos aqui, vamos dar sequência, que a quinta também está correta, por quê? Estudiosos como Leo Frobenius e Constantin Brailoy nos recuerdan que el hombre que concebia el cielo como una bóveda de piedra deseaba dominar. El hombre. E a gente está colocando o relativo depois aqui que. Estudiosos como ellos nos recuerdan que el hombre, quien concebía el cielo como una bóveda de piedra, deseaba dominar, e funciona também. Porque já que a gente está falando de pessoa, a gente pode trocar aqui também pelo quien. Então as duas estão corretas, sim? Então aqui nós temos 3 frases em que o sentido está mantido. Agora a gente vai ver que nas outras 3 frases esse sentido não se mantém. Agora nós vamos ver que aqui, em 3 numerações, aqui na 2, na 3 e na 6, tem problemas. Vamos verificar como que se dão esses problemas aqui, né? Então, vamos ver. Na segunda, as teorias etnomusicológicas formuladas sobre todo a partir do último terço do século XIX, lo que han tenido que ampliar significativamente, então, teve que ampliar isso. As teorias formuladas sobre todo a partir do último terço do século XIX, quienes han tenido que ampliar, não funciona. Nós estamos falando das teorias, não estamos falando de pessoas, então a gente não pode usar quien ou quienes. Então, não funciona aqui também. Bem, aqui, como não funciona, a gente já vai ver qual é uma outra possibilidade de resposta. Mas vamos seguir aqui com o que não funciona. Na 3. Quando o Homo sapiens era capaz de imitar os sonidos de la naturaleza e diferenciarlos de los que constituían la estructura de su lenguaje. Quando o Homo sapiens era capaz de imitar os sonidos de la naturaleza e diferenciarlos de los que constituían la estructura de su lenguaje. Bem, vamos dar uma olhada aqui.
quando el Homo sapiens era capaz de imitar los sonidos e diferenciá-los de cujos constituíam a estrutura. Não tem essa relação de posse aqui. Diferenciar de los que constituíam, diferenciar de outros. Cujos faria uma referência com o anterior que não faz aqui. Então, o 3 também está equivocado. E, por fim, nós temos que o número 6 está equivocado, por quê? Es aquella en lo cual las manifestaciones musicales del hombre consisten en. Es aquella en cuyas manifestaciones musicales consistem em que. Este cujas e lo qual não funcionam, eles não mantêm uma relação de semelhança. Cujas ou cujos e la qual ou lo qual não funcionam com o mesmo sentido. Vamos olhar agora o que seria assim que funciona, como que a gente poderia corrigir essas frases. Aqui nós temos a correção, então aqui na número 2, que não mantém a relação, como eu tinha colocado, entre lo que e quienes, aqui uma possibilidade na segunda, las teorías etnomusicológicas formuladas sobretudo a partir do último terço do século XIX, las que ou las quales han tenido que ampliar significativamente, né? Então aqui las que ou las quales funcionaria muito melhor, né? Então, não funciona aqui nem lo que, nem quienes. O que funciona aqui é las que ou las quales, né? A gente tem na número 3 também, né, que o que não funciona aqui, essa diferença de los que e cujos, aqui, ademais de los que, a gente poderia trocar por los quales, quando o Homo sapiens era capaz de imitar os sonidos de la natureza e diferenciá-lo de los quales constituíam a estrutura de sua linguagem. Sim? Então, não funciona aqui na número 3 el cujos que é o problema. E na sexta, né, es aquella en, né? Nós temos aqui es aquella en lo qual, es aquella en cujos, que não em cujas, que não mantém essa relação. Então, para manter aqui, a gente teria que colocar essa aquella en la que las manifestaciones musicales del hombre consistem. En la que funcionaria muito melhor. Sim, en la que manteria uma relação mais estreita. Sim? Então, revisar esses pronomes, importante voltar a eles, não é um conteúdo assim tão simples, tem algumas pegadinhas em alguns contextos, então voltar esse conteúdo, parar o vídeo para retomar essa explicação quando não tiver algo claro, para dar sequência, sim? Então, isso aqui nessa live de revisão. Não esqueçam de retomar as atividades. Bem, pessoal, então por hoje é isso. Até a próxima live de revisão do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!